Seja bem-vindo ao IBCcast, o podcast da IBC Fortaleza, e hoje teremos um quadro novo das gerações. Então agora teremos episódio para os jovens, para os adolescentes, para os casais, para os solteiros, para todo mundo, para as mulheres, para os homens. E hoje a gente vai estrear com um tema que tem muito pano na manga aí para conversar muita coisa. Estou aqui com dois convidados extremamente especiais e aí eu vou pedir que eles se apresentem. Se apresentem aí vocês. Eu sou José Edson, tenho a alegria de estar na IBC já há mais de 30 anos, servindo durante um tempo como diretor de um colégio e nos últimos anos como um dos pastores da equipe dessa igreja. Então, para mim também é um privilégio estar aqui participando desse momento com vocês. Eu sou a Ohana, eu tenho 22 anos, eu sou da IBC desde meus 5 anos de idade, já tem bastante tempo. Atualmente eu trabalho com publicidade, faço parte da comunicação aqui da igreja e é isso. Pois é isso aí, hoje a gente vai falar sobre solteirice, tema aí que dá muito pano na manga, como eu já falei, né? Mas eu quero abordar com vocês, a gente já bateu um papo aqui, sobre duas perspectivas que a gente percebe muito na nossa juventude, certo? A primeira perspectiva é justamente a questão da pessoa que ela é solteira e ela não percebe que ser solteiro é uma dádiva de Deus. Existe um mandamento bíblico para os solteiros, para eles cuidarem da coisa do Senhor. Mas geralmente a gente vive com tantas pressões na sociedade e pressões que têm boas intenções, né? Ah, você é solteiro, quando é que você vai casar logo, né? Quando é que você vai ter filho e por aí vai. E a gente lida com essas pressões e não percebe que ser solteiro também é um tempo da nossa vida que é bom. É um tempo que a gente tem que curtir a nossa vida com o Senhor, que a gente tem que se dedicar à obra dele. E quando a gente vive nessa pressão, a gente acaba não curtindo essa parte, a gente acaba não se dedicando, a gente acaba não servindo, né? Então essa é a primeira perspectiva que a gente vai trabalhar. Já a segunda, que é um pouco diferente, é justamente aquela pessoa que ela é solteira e ela passa muito tempo solteira e aí ela começa a namorar, mas ela passa bastante tempo ali no namoro, ela não vislumbra o casamento, ela não pensa no casamento, justamente porque ela tem medo de assumir responsabilidades que vêm com o casamento, né? Então ela está sempre ali na asa de alguém, ela tem sempre esse receio de dar esse passo. Então a gente vai falar sobre principalmente essas duas perspectivas. E para começar, eu sei que vocês dois têm dois testemunhos especiais, eu queria escutar um pouco como é que foi para vocês lidar com a solteirice assim que vocês começaram essa caminhada cristã. Bom, realmente quando eu comecei minha caminhada cristã, muito pela graça e pela bondade de Deus, eu fui desafiado a viver uma vida de solteiro diferente da que eu já vivia, que era muito complicada, muito longe daquilo que seria o plano de Deus para a minha vida, né? Então, mas eu acho que eu não demorei muito na caminhada cristã para encontrar alguém com quem eu me relacionasse. Então eu nunca vivi, vamos dizer assim, a solteirice propriamente dita, né? Eu vivi momentos da vida de solteiro, mas eu sempre tive facilidade de me relacionar, né? E logo que também conheci Jesus, eu comecei um relacionamento com uma pessoa, mas não demorou muito tempo. Aí depois desse, eu fiquei mais tempo para namorar, para começar um outro relacionamento, porque eu já tinha sido bem orientado agora que a coisa não podia ser só uma brincadeira, como eu tive vários relacionamentos assim, sem ter nenhuma visão cristã, né? Então eu acho que foi um tempo de amadurecer um pouco e eu acho que às vezes a solteirice pode ser uma oportunidade que Deus está dando para a pessoa amadurecer em várias áreas da vida, né? Tanto para o trabalho, como para os relacionamentos até com os próprios pais, né? E com alguém que Deus pode amanhã mostrar e essa pessoa já está bem mais amadurecida do que se ela tivesse iniciado um relacionamento só para sair da solteirice, né? Então eu acho que tem um pouco de tudo isso
E acima de tudo, eu digo assim, a gente precisa muito encontrar em Deus essa sabedoria para viver qualquer fase da vida. E a solteirice também precisa muito. Então, acho que é por aí minha experiência. Massa. E pra ti, Johanna, você cresceu na igreja, né? Eu nasci em lar cristão, né? Cresci aqui na IBC e eu sempre, assim, lidei de forma muito leve, assim, com a solteirice, sabe? Pra mim nunca foi uma questão, eu nunca fui muito ligada, eu tenho que namorar, tenho que conhecer alguém. Nunca fui muito assim, porque meus pais também sempre me deram, liberdade, sabe? Óbvio que eles me aconselhavam, diziam sobre a importância de não viver um relacionamento com julgo desigual, né? Então, mas eles também nunca foram de proibir, né? Nunca me deram um prazo. Então, eu sempre fui muito livre, assim. Então, pra mim, isso nunca foi um problema em estar solteiro enquanto cristão. Eu vivi muito hoje em dia eu namoro, né? Tô no curso de noivos aí. Olha aí, recomendo. Mas quando eu passei um bom tempo da minha vida solteira e conheci algumas pessoas e tal, mas eu sempre entendi que a pessoa que Deus traria pra minha vida seria aquela pessoa em que eu veria Deus nela. Então, eu não buscava pessoas, eu buscava ver Deus nas pessoas. Então, assim, se eu em toda a minha trajetória, assim, de solteira e tal, eu sempre busquei viver de forma leve. Eu vivia muito o radical. Pra mim, o radical, ele fez parte dessa solteirice, então eu não sentia muita falta, porque eu tava sempre com meus amigos, mesmo com as meninas do meu GR. Então, eu vivi, de fato, a minha adolescência dentro da igreja. Claro que eu passei por um momento em que eu tive um tempo fora, mas voltei no Acampo Virá e foi boa parte da minha adolescência, mesmo na minha época de solteira, eu vivi igreja e como foi importante pra mim nessa fase buscar as coisas do reino, sabe? E não buscar relacionamentos, e não buscar, tenho que conhecer alguém, tenho que namorar. Então, pra mim, a minha solteirice enquanto cristã foi muito isso, foi realmente buscar viver as coisas do reino dentro da igreja, que foi importantíssimo. Tem uma coisa que eu percebo muito no testemunho de vocês dois, né? São histórias diferentes, mas essa questão da satisfação no Senhor. Eu percebo que quando a gente tá nessa caminhada, a gente começa a se relacionar e tal, e aí não dá certo, isso acaba trazendo traumas para nossa vida, e um desses traumas é justamente o fato da gente achar que precisa estar com alguém para se sentir completo, né? E aí é massa ver a Johanna falar sobre a questão dela, da solteirice, no radical, que ela se dedicou à obra e tudo, e ver a história do Senhor, pastor, de falar que o testemunho do Senhor é diferente, e que isso traz lições. Uma coisa que o Senhor falou que é muito massa é justamente essa questão de que o tempo da solteirice é o tempo que Deus está nos amadurecendo, né? Que Deus está trabalhando na nossa vida. E aí, pegando o gancho disso, eu queria perguntar pra ti, Johanna, como é que a gente pode aproveitar essa solteirice? Você falou um pouco aí do radical, né? E aí vai ter muito jovem, muito adolescente escutando a gente que também tá vivendo essa fase aí. E aí, o que é que a gente pode fazer durante esse tempo aí? Como é que a gente pode acalmar nosso coração diante de Deus? Eu sei que é difícil, né, quando a gente é jovem e tal, é novinho e escuta, não namora agora, segura um tempo, mas é o principal conselho que eu posso dar, assim, sabe? Espera o tempo de Deus, que o tempo de Deus ele é perfeito. Como eu disse, eu passei por uns percalços durante a vida, né? Tive um tempo fora da igreja, não foi muito tempo, glória a Deus, mas é nesses momentos em que a gente está apressado para viver algo que não está no tempo de Deus, que coisas ruins podem acontecer, consequências das nossas próprias ações, porque toda ação gera uma reação, então consequências das nossas próprias ações podem vir causar alguns traumas, né? Então, o que eu posso dizer é que aproveita o tempo da solteirice, porque ele é precioso. Ele é precioso. Como eu falei, né? Eu vivi muito radical, eu vivi cada acampamento, eu vivi
cada história, cada encontro de GR, cada noite no pijama. Eu vivi com muita intensidade o reino de Deus na minha época de adolescência. E foi preciosíssimo para a minha caminhada cristã, para a minha trajetória cristã. Foi difícil sair do radical. Sair quando realmente a rotina apertou de trabalho, enfim, né, vida adulta. E aí a gente tem que assumir algumas responsabilidades de faculdade, trabalho em tempo integral, mas foi difícil sair porque eu realmente vivi com muita intensidade. E como foi bom, como foi importante ver tudo isso para eu viver o relacionamento que eu vivo hoje, porque eu vivi também muito isso com ele na época. Ele era o meu melhor amigo, uma cena, né? Ele era o meu melhor amigo na época do radical. A gente servia juntos, a gente fazia tudo juntos e sempre sem maldade nenhuma, porque a gente era amigo, tava ali servindo na obra e com o tempo as coisas foram acontecendo até que a gente começou a namorar. E foi importantíssimo ter vivido tudo que a gente viveu, ter aprendido tudo que a gente aprendeu durante esse tempo. É importantíssimo a gente se satisfazer no Senhor e não em outra pessoa. Então, se você acha que você vai ser feliz por conta de um relacionamento, você tá errado. Porque relacionamento tira a gente da zona de conforto, relacionamento molda, relacionamento aperta. Quando chega perto do casamento, aperta mais ainda, que a gente começa a ver ainda mais os defeitos e as qualidades do outro. Então você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar maduro para um relacionamento. E a maturidade, ela vem com o tempo. São raras as exceções de relacionamentos que começam no início da adolescência e vai até a vida adulta, né? Então, se satisfazer no Senhor é o principal conselho que eu posso dar, e esperar o tempo dele. Teve uma coisa que você falou que é excelente, que é a questão do tempo, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Geralmente, quando a gente é adolescente, a gente vive essa intensidade de achar que é tudo pra hoje, que a gente tem que resolver tudo hoje. A gente tem que começar a namorar hoje. Não é assim, você tem tanto tempo ainda, né? Uma coisa que bem fora do contexto até, mas que eu tenho acompanhado com adolescentes, tenho falado pra eles, é justamente essa questão do vestibular. Sim. Que é uma época importante demais a vida deles, mas eles se pegam trazendo tanto peso além do que isso é pra vida deles, que isso traz ansiedade, isso traz pesos e calma, que a sua vida não vai ser definida por conta de uma prova, né? Se não for agora, tente novamente, Deus está no controle disso, é no tempo dele, né? E aí vai. E aí, pastor, teve uma coisa que o senhor falou que é muito bacana, que é justamente o fato de que quando o senhor se converteu, virou cristão, e o senhor passou a ter um relacionamento, que o senhor viu quão sério isso é, que isso não era brincadeira, né? Como o senhor disse. E aí, eu queria perguntar para o senhor que conselho a gente pode dar para uma pessoa antes dela começar um relacionamento, certo? Ela tá pensando em alguém, tá passando por alguma coisa, e aí, enfim, o que é que ela pode avaliar? Tá, eu queria dizer assim, antes de conhecer Jesus, eu acho que eu vivi aquilo que a Bíblia diz, não é bom viver só. E a maioria das minhas saídas da solteirice era para preencher um lado talvez solitário que eu tinha. Então eu precisava estar namorando, eu precisava estar sendo aceito. Isso vem talvez das minhas próprias inseguranças de adolescência e juventude, né? Então hoje eu consigo olhar para esse tempo e dizer, é por isso que eu fugia da solteirice e queria preencher. Sim. Porque lá no fundo eu tinha um vazio que eu pensava que esses relacionamentos iam preencher. Quando eu conheci Jesus, eu já tinha 21 anos de idade, né? Então já estava até certo ponto com idade, maior idade, né? E eu descobri logo que a minha solteirice não poderia mais ser vivida como eu vivi, que eu não poderia preencher só por preencher, e até eu tinha um vazio maior porque eu estava longe de casa, eu estava longe dos meus relacionamentos, mas eu procurei de verdade, mesmo recém-convertido, procurei a princípio em Deus, sem espiritualizar, algo que preenchesse esse vazio que eu caminhava, né? E eu tinha conhecido Jesus, mas era recém-convertido. E por incrível que pareça,
A primeira namorada evangélica que eu tive para sair da minha solteirice foi muito mais ela que me provocou, foi muito mais ela que despertou do que eu estando procurando agora preencher isso. Então, eu posso dizer assim, sem espiritualizar, mas andar com Jesus em todo o tempo, até na solteirice, ele faz absoluta diferença. E eu não digo porque eu sou pastor, eu disse porque eu lembro desse tempo e como o Senhor me assistiu e me fez conseguir viver completamente diferente do que eu vivi antes de conhecê-lo. Então, esse lado foi muito importante para mim, Afonso, muito importante mesmo. Eu acho que quando a gente se relaciona com alguém, a gente tem que buscar... Se a gente hoje enxerga Jesus, né, como o centro da nossa vida, se a gente está satisfeito em Jesus, se a gente está buscando viver um relacionamento de 3 pontas, onde está a pessoa, você e o Senhor, você tem que buscar alguém que reflita isso, alguém que reflita Jesus no seu caráter, né? Então eu acho que é algo primordial, assim. Negociável, né? É inegociável, essa é a palavra. É inegociável, porque o jugo desigual pesa, bastante. Os nossos princípios, quando são diferentes dos princípios da outra pessoa, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu vivi um relacionamento antes de uma cena em que a gente vivia jugo desigual e não durou muito porque era difícil. A pessoa não pensava como eu, não me acompanhava nas mesmas programações em que eu queria estar. Foi um tempo até em que eu acabei me afastando da igreja por conta do relacionamento, porque a pessoa não estava aqui. E, poxa, poderia ter evitado traumas, poderia ter evitado muitas coisas se eu não tivesse deixado de lado esse princípio inegociável, que é buscar alguém que tenha o caráter de Jesus, né? Então, é isso, assim. É uma coisa que a gente sempre escuta muito, tipo assim, a pessoa não é cristã, mas ela é bonzinha, ela é uma boa pessoa, tem um bom coração, mas não importa. Se não é cristã, os valores, as decisões, tudo vai entrar em conflito, né? E quando a gente é cristão, já entra, imagina quando não é, né? E pode até ser uma boa pessoa mesmo, de fato. Pode ser um cara, uma menina legal e tal. Mas a gente fala de missão, né? Se você quer assumir a missão de converter o coleguinha, não é aconselhável, porque não é você que pode levantar o braço dele, ele tem que levantar sozinho. Você não é o Espírito Santo, né? Você não é o Espírito Santo. Então, assim, é mais complicado. E aí... Interessante, Afonso, que agora, à medida que a gente foi conversando aqui, me veio à memória que o meu primeiro amigo, depois que eu me tornei cristão, eu quase tomei um susto, porque ele tinha 21 anos. Sim. E ele era solteiro até então, sem nunca ter namorado. Eu me senti diante de um ET. Eu me senti assim, como assim? Né? E à medida que eu conversei com ele, né, eu entendi que ele tinha realmente um ar diferente, um compromisso com Deus, mas ele nunca negou que ele não queria ficar solteiro, né? E aí ele me disse, a menina do nosso conhecimento mútuo, que ele tinha interesse de se aproximar dela e quem sabe de acabar com a solteirice dele com ela. E como eu, apesar de ser crente novo, muito habilidoso nos relacionamentos, nós marcamos um encontro onde eu disse, eu vou te ajudar a conversar com ela. E aí nesse encontro vieram 3 moças. Sim. Né? E eu disse, olha, eu chamei a turma para tomar um café, era numa casa, disse, ó, eu vou fazer um café, e eu levei 2 para deixar a que ele tinha interesse, para ver se ele pelo menos saía da famosa solteirice dele, né? E nessa ida para o café, uma dessas moças que não era para estar na turma, era a Edila.
E ao fazer aquele café, ajudando um amigo para sair da solteirice, Sim. eu encontrei a Edna e olhei assim, achei simpática, e ela sempre muito extrovertida, não tinha no coração dela nada. Ela simplesmente... E nós marcamos de nos conhecer melhor. E nesse conhecimento, quem terminou saindo da solteirice fui eu. Abençoou, né? E foi abençoado. Fui eu. Então eu fui ajudar um amigo e terminei. O pastor foi fazer a obra. Foi fazer a obra. Mas o que foi interessante, lá na frente, já quando eu ia casar, ele ainda solteiro, eu disse, agora eu vou chamar uma menina para ser... Vou lhe chamar para ser meu padrinho de casamento. Sim. E vou escolher uma menina que eu acho que é amiga da Edna, que talvez vai lhe tirar da solteirice. Ele ainda estava solteiro? Ele ainda estava solteiro. Oh. E eles se tornaram padrinhos do nosso casamento. E depois de nós casados, nós fomos mostrar o álbum de fotos. Convidamos os dois lá em casa para mostrar o álbum de fotos. Eu disse, olha, eu estou impressionado como um dos casais mais bonitos do casamento são vocês dois. Vocês não se perceberam ainda não? Eles olharam assim, todos sem graça, todo errado, mas daquela história começou um namoro. Hoje ele é casado com ela também já há mais de 30 anos. Então, é um negócio que Deus faz, que eu não consigo entender, mas só Deus faz um milagre desse. Mas... No tempo dele, né, pastor? No tempo dele. Sensacional essa história. Eu falando sobre o tempo de Deus aí. Às vezes eu brinco com ele, né? Ele é pastor em Belo Horizonte, eu digo, rapaz, se não fosse eu, hein, tu ainda estava solteiro. Né? Assim nasceu a primeira sala de noivos. Assim nasceu a primeira sala de noivos. Muito bom, viu? Pastor, voltando para o que o senhor falou, estava lendo nesses dias alguns artigos, né? E aí a gente hoje vê uma sociedade, uma juventude que acha que o fato de poder se relacionar com várias pessoas, poder ficar com várias pessoas é liberdade, né? Uhum. Isso é o estar livre, sendo que a gente que é cristão, a gente entende que na verdade isso são correntes que você tem ali, né? Você é escravo de si mesmo, né? Você é escravo dos seus desejos, da sua codependência emocional, de estar com o outro, né? Sua dependência de amor e sexo, enfim. A gente tem essa visão como cristão, né? De que isso são correntes, isso é uma escravidão também. E aí eu olho para a fala do Senhor e fico maravilhado, porque eu tiro de lição que a gente precisa primeiro estar satisfeito em Cristo, né? A gente não vai se satisfazer no outro, a gente vai se fazer em Cristo, né? Sim. A gente tem que amar primeiro a Cristo para depois querer amar alguém, né? E isso é quem, enfim, vai dar o alicerce para qualquer relacionamento que a gente vai começar, né? Sem dúvida. E a gente se engana pensando que, sem dúvida, o marido ou a esposa é um confidente, é uma pessoa com quem você vai partilhar a vida, mas se não tiver uma base de profundidade na pessoa do Senhor Jesus, o que mais eu escuto são casamentos que foram feitos só por atração física ou por conversa, mas que Deus não estava realmente no centro, né? Então, e quando Deus é o centro, a gente não fica cego para escolher o feinho ou a feinha. Não é verdade isso, né? Nós não somos tão espirituais que vamos nessa tendência, né? A gente tem a liberdade de avaliar o físico, o espiritual, né? O lado, a herança familiar. Tudo isso Deus nos dá sabedoria para avaliar todas as coisas. Mas a base é que é outra muito diferente, né? De realmente compreender se nós não estamos prontos. Porque pronto no casamento, nem depois de 30 anos, nem depois de 40 anos. Até porque Deus é tão bom e também tão sábio. E é por isso que a Bíblia diz que se a gente não se torna como uma criança, a gente não conhece Deus. Sim. Porque cada fase, a fase que eu estou vivendo, eu estou tendo que aprender
Agora eu sou considerado, até pela lei, eu tenho até o direito de estacionar meu carro, né, no idoso. E até como idoso, você tem que aprender a viver seus relacionamentos. Eu tive agora uma experiência de visitar os filhos e os netos, né? Sim. E é incrível como parece, quando a gente encontra um neto, é quase como a gente encontra a primeira namorada. É uma sensação parecida de paixão, Sim. de amor, de carinho, de alguma coisa que preenche numa fase que não faria nenhum sentido na juventude. Então, em tudo isso, eu vejo a sabedoria, a bondade, a bênção de Deus para nós, sempre pronto para aprendermos. Esse é o grande desafio, né? E sem simplesmente rotular o outro, mas descobrir, né? Então, eu não tinha nenhuma ideia como ia ser o encontro com o neto, como ia ser a convivência agora na casa da minha filha e do meu genro convivendo. Então, mas uma coisa eu disse para ela: nós vamos aprender. Nós aqui somos alunos, nós aqui somos os visitantes. Aqui vai ser dito onde nós vamos ficar e que condições nós vamos ter. Então, esse é o lado que a gente precisa aprender. Sempre disposto a... Deixa Deus mostrar, né? Deixa Deus conduzir o processo, né? A gente gosta muito de tomar o volante. E quando a gente toma o volante, sem Deus estar no centro, a chance de dar errado é muito grande, é muito grande. E eu estou dizendo, mesmo sendo pastor de família, 30 anos, era uma experiência completamente nova. Estou falando do lado relacional. Então, isso serve para se aplicar na nossa solteirice, né? Aprender primeiro a depender de Deus. Massa, pastor. Tem uma coisa que eu levo muito da sala de noivos, quando eu fiz com o senhor ano passado, né? Que para mim foi um conselho assim que, poxa, não é um mantra, mas foi um conselho que para mim foi muito importante. Eu sei que os medos e as inseguranças que eu tinha é o que muita gente tem também, né? Dependendo da idade, que é... Não sei se você lembra, mas uma das coisas que eu compartilhei é que um valor de herança familiar que eu tenho muito é a questão da provisão. Eu tive um pai que, poxa, era um provedor assim, ele sempre colocou a família, né, na frente dele e tal, sempre olhou muito por nós, e a minha irmã e eu, a gente, enfim, é muito grato por isso, né? E aí automaticamente quando eu pensava, cara, agora é minha vez de ser um provedor, é minha vez de, né, tomar responsabilidade e tal, eu tremia um pouco as pernas, né? E aí eu lembro que, como eu disse, não é um mantra, mas é algo que acontece mesmo, que foi, eu escutei do senhor, eu escutei de outros irmãos, rapaz, marca a data. Você marcar a data, Deus vai abençoar, Deus vai estar no controle. As coisas não vão acontecer da forma como você quer, mas vai acontecer da forma que Deus quer, né? Então, isso me trouxe paz na época, né? E aí, a partir disso, eu percebi, comecei a me alegrar e perceber Deus nas pequenas coisas, né? E aí, a gente, de fato, existe esse contexto, né? A gente tem pessoas que estão em relacionamento há anos e não dão passo justamente porque tem inseguranças, porque tem medos, né? Porque vê as responsabilidades vindo e pensa, como é que eu vou dar de conta disso tudo, né? Tudo muito novo e tudo. E que conselho a gente pode dar, pastor, para essas pessoas que querem começar um casamento, que querem casar, mas tem inseguranças, tem medos, tem traumas? Eu diria que quem não tiver insegurança, independentemente da fase da vida, não está falando coisa séria. Porque todo dia nós dependemos que a graça e a misericórdia se renovem sobre nós. Porque Sim. basta cada dia o seu mal. Se eu antecipar o amanhã para o hoje, aí é o camarada que não dorme, é a pessoa que entra em depressão,
É a pessoa que, se fizer isso repetidamente, pode ter problemas mentais mesmo, né? Então eu diria que o segredo é aquilo que a Bíblia diz. Se possível, se tornar o mais próximo e o mais conhecido do outro em todos os sentidos, em todos os aspectos, até do assunto dinheiro. Se nós queremos traçar um sonho, então é incrível. Eu tinha a coragem, porque também eu fui criado num ambiente muito comercial, não fui criado num ambiente cristão. Eu cheguei para Edna, quando a gente tinha 2 meses de namoro, eu disse, olha, eu não sei você, mas eu tenho convicções que eu quero casar contigo. Ela tomou até um susto, né? Como assim? Eu disse, bom, eu também não entendo tudo, eu nunca falei isso com outra pessoa, mas eu entendo que eu quero casar contigo. E eu queria conversar com você sobre um assunto delicado. Ela disse, o quê? Eu disse, dinheiro. Então eu disse, ó, tá aqui quanto eu ganho. Então eu peguei meu contra-cheque e disse para ela quanto eu ganhava. Eu disse, eu queria saber quanto é que tu ganha. Ela ficou toda errada. Mas assim, 2 meses de namoro, você... me mostra o teu... Eu nem estou com ele aqui, mas ela me apresentou, né? E quando ela me apresentou, ela me disse uma coisa que aí foi meio que um nocaute. Ela disse assim, ó, só tem uma coisa, né? Disso aqui eu dou 50% para o meu pai, porque ela vinha de uma família muito simples e ela ajudava realmente em casa. E eu disse, e eu posso conversar com teu pai? Ela olhou assim, tu tá muito ousado para ter 2 meses de namoro, né? Mas eu disse, tá bom, então eu vou esperar até você me liberar. E logo ela disse, não, tudo bem, eu tenho convicção e vamos falar com o papai. Aí eu disse, mas é melhor você falar só. Aí ela foi e falou com o pai, e o pai entendeu e veio falar comigo, né? Me pediu um prazo, até porque eles eram realmente de uma família muito simples, ele precisava reprogramar a vida financeira dele, mas eu disse para ele, eu disse, é porque eu quero casar com a sua filha, né? E dali em diante nós traçamos realmente um plano para terminar a nossa solteirice, né? Então eu acho que até nisso eu digo que Deus fez absoluta diferença na minha história com a Edna, né? Então, e eu sei, Afonso, agora falar, porque você diz assim, é pastor. Não, naquela época eu era um jovem absolutamente quase que recém-convertido, não vindo de família cristã, de um conhecimento bíblico extremamente superficial, até de uma igreja que não era muito relevante. Edna já tinha uma bagagem muito superior à minha, né? Mas eu diria assim, quando as coisas são de Deus, Edna até esperou que eu pudesse crescer mais na fé. Ela teve paciência, porque ela era muito mais madura do que eu, né? E ela já estava muito mais preparada para esse tipo de vida. E se sujeitou também a vir para a minha igreja, porque apesar de jovem, de imaturo, a minha igreja era muito pequena, e foram me dando tantas responsabilidades, e eu fui aceitando sem formação, mas fui aceitando. E ela foi um marco para me ajudar, para a gente se conhecer, né? Enfrentar o pai, de sair da igreja dela, onde ela tinha atividades, para vir para mim. Então, eu diria que a nossa história, mesmo lá na solteirice, ainda só no começo do namoro, a gente pôde ver a mão de Deus. E não é porque não, simplesmente Deus foi conduzindo. E a Bíblia não diz, se alguém precisa de sabedoria, pede a Deus. E não fala para pastor, não fala para jovem, não fala para... Pede a Deus e Ele vai dando, né? E Deus não tem que necessariamente descortinar todo o filme. A vida é o que a gente aprende no CR, né? Vivendo um dia de cada vez. Vamos resolver o hoje. Amanhã a gente vai resolver
as coisas do amanhã. É por isso que muita gente vive hoje muito estressada e deprimida, porque eles querem viver fases que não estão ainda no ponto de viver, ou sonhar com padrões que não se tem condições de ter em determinada situação. Eu e a Edna casamos andando de ônibus e de metrô, né? Hoje temos carro. A princípio nós íamos quase que viver de aluguel, se não fosse a interferência do meu pai, que tinha um patrimônio e decidiu me ajudar. Mas nós tínhamos traçado planos para essas duas possibilidades. Então, é possível, mesmo sendo solteiro, viver uma solteirice sensata, porque Deus é capaz de nos abençoar na solteirice e nessa idade. E creio que eu e Edna oramos para vivermos essa idade. Sim. Até vou brincar aqui com uma coisa que meu pai dizia sempre, mas era uma brincadeira e eu aprendi que é verdade, até na igreja, né? O bicho mais sem vergonha é um velho sem vergonha. E é verdade, porque a pessoa já ficou de idade e não aprendeu a viver com princípios sérios, né? Então, eu lembro dessas coisas e tenho tentado tirar lições para a minha vida, né? Então, eu acho que essa coisa da solteirice é possível a gente começar mesmo como Ohana, assim, uma jovenzinha, mas está vendo lá os princípios sendo aplicados, como Deus tem conduzido de uma outra forma. É incrível. Deus é capaz de fazer milagre independentemente do cenário que esteja montado. E a história de Jesus foi sempre assim, onde ele chegava, independente do cenário, ele operava o milagre. Então, não sei o cenário de quem vai estar nos vendo, quem vai estar nos acompanhando, mas o que eu quero dizer para eles é: acredite que Deus pode abençoar a sua solteirice, porque ninguém pode dizer que ser solteiro tem... Não, Deus pode abençoar e lhe trazer paz. E ao mesmo tempo pode abrir uma porta que você nem está vendo, nem está contemplando, mas se for de Deus, será triunfante e maravilhosa. Muito bom, pastor. E Ohana, para ti, o que é que Deus tem te falado? A gente estava conversando esse dia no almoço, né? Vitória, eu, você, o Milton também. E aí você falando aí sobre os planos de casar. E aí o que é que Deus tem falado contigo nesse preparo aí, nesse tempo que vocês estão se planejando? É exatamente isso que tu falou, né? Marque a data. Ano passado, a gente já namora há 2 anos e 7 meses, 8 meses por aí, quase 3 anos. A gente faz 3 anos agora em junho. E ano passado a gente entregou para Deus a vontade de casar nesse ano. E com isso a gente não, na época que a gente entregou para Deus essa vontade, a gente não tinha como se manter se a gente casasse, mas a gente entregou, falou: Deus, sim, é isso que a gente quer, mas é a tua vontade. E aí as coisas foram acontecendo. Deus abriu uma porta para ele, uma porta muito boa para ele, e foi abrindo outras portas, abriu para mim também, e Deus foi fazendo. E Deus abençoou de fato. Então, o que eu acredito, o que eu vejo a partir do meu próprio testemunho, assim, é que a gente tem que entregar para Deus o desejo do nosso coração e confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu tenho tatuado Romanos 8:28 e é nesse versículo que eu me baseio muito, porque tudo que Deus faz é bom. E quando a gente entrega para ele os nossos desejos, as nossas vontades, ele escuta, ele respeita, ele entende e ele faz a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para nós. Então, é isso. Eu acho que aos que estão aí nessa dúvida de casa, não casa, que está com medo, entrega para Deus, porque ele faz. Ele não deixa a obra pela metade, ele faz completa. Então, é isso. Amém. Rapaz, eu queria agradecer a vocês dois por esse bate-papo. Foi muito especial. Eu também quero agradecer e quero deixar só um último desafio. Pode falar, pastor. 2 grandes personagens da palavra de Deus
nos abençoaram na solteirice. José Sim. e Jesus. Uhum. Então, não pense que na solteirice não tem coisas maravilhosas e desafiadoras e que você pode ser bênção. Não limite isso por causa da sua solteirice. Acredite que Deus é gracioso, poderoso e pode te usar com muita sabedoria na vida de José, não só na vida da nação, na vida da família, na história. Quando eu leio a história de José, eu dou graças a Deus que meu pai botou meu nome de José sem nem ser evangélico. Sim. Né? E quando eu leio a história de Jesus, nem se fala. Né? Então, a solteirice é uma fase para Deus lhe abençoar e ainda lhe usar para abençoar muita gente. Não foi à toa, né, pastor, que Paulo disse que os solteiros cuidam das coisas do Senhor, né? Exatamente. Existe muita sabedoria nisso. Gente, queria muito agradecer mesmo. Que bate-papo riquíssimo aqui, leve. Acho que quem vai estar nos assistindo vai ser tão edificado quanto eu fui aqui escutando vocês dois. E aí um recado que eu quero deixar para você que está nos assistindo fica ligado aí. Vai ter mais episódios do podcast das gerações dentro do IBC Cast. Esse quadro ele vai continuar acontecendo, tendo episódio para casais, para mulher, para homem, para adolescente, para jovem, para todo mundo, né? Então, escuta a gente aí no YouTube, no Deezer, no Spotify, compartilha, comenta aí quais os temas que você quer escutar aqui, que a gente vai estar olhando, a gente vai estar lá respondendo. Enfim, fica ligado aí com a gente. E é isso. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. Legal.